Graça e paz, irmãos! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nesse período de quarentena. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tempo com Deus. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da reflexão que nós fizemos na última terça-feira, na transmissão ao vivo da última terça-feira. Como vocês sabem, às terças e domingos nós fazemos transmissão ao vivo aqui como alternativa aos cultos presenciais momentaneamente suspensos da comunidade cristã da oração e missões. E na última terça-feira o tema foi as características do chamado. E como esse é um tema assim muito relevante, muito importante, que eu acho que é importante e pertinente para esse período que nós estamos vivendo de reflexão, de autorreflexão, eu resolvi trazer para vocês aqui um resumo para que vocês vejam, revejam, compartilhem com seus amigos, parentes, pessoas que precisam ouvir essa palavra, ok? Então vamos lá para o vídeo, vamos lá para essa transmissão, vamos lá para o texto bíblico que nós utilizamos como base para essa reflexão, amém? Vamos lá. O texto que a gente usou como tema como base para essa reflexão foram dois versículos do livro de Efésios. O primeiro versículo primeiro do capítulo 4, Efésios 4:1, que a palavra de Deus diz assim: Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. E Efésios capítulo 2, versículo 10, que a palavra de Deus nos traz assim: Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, dois textos que falam aí sobre chamado. Um texto que fala sobre a nossa postura em relação ao nosso chamado, a nossa conduta, a nossa vivência com relação ao chamado. Texto de Efésios capítulo 4, versículo 1, e um outro texto que fala sobre propósito, sobre algo maior, sobre o propósito da nossa vida, sobre o chamado como um propósito de vida. Então, o primeiro versículo fala sobre a nossa conduta, a nossa postura diária, cotidiana em relação ao chamado, e o segundo versículo, capítulo 2, versículo 10, fala sobre esse propósito maior, sobre esse significado maior do nosso chamado. Daí eu separei essa reflexão em dois pilares, tá? Fundamentos e elementos. Fundamentos do chamado e elementos do chamado. No primeiro pilar, fundamentos do chamado, nós temos três importantes características dos fundamentos do chamado. Vamos para elas. A primeira característica essencial do fundamento do chamado é a centralidade em Deus. Nós temos que ter consciência de que o nosso chamado, o nosso propósito, o propósito maior do nosso chamado é glorificar a Deus sempre, né? Glorificar a Deus é sempre o objetivo final. Então é necessário que a gente compreenda, tenha muito claro isso na nossa mente, que o nosso chamado tem centralidade em Deus. Um dos fundamentos essenciais do nosso chamado é compreender que todo e qualquer chamado tem a sua centralidade em Deus. Isso significa que glorificar a Deus é sempre a prioridade maior, é sempre o objetivo maior de todo e qualquer chamado, tá? Nenhum chamado tem como finalidade exaltar a si próprio, exaltar aquele que é chamado, mas sim glorificar a Deus é sempre o objetivo final. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então Deus deve ser sempre glorificado e sua glória é sempre o objetivo final. Esse é o primeiro fundamento do chamado. O segundo fundamento do chamado é a suficiência em Deus. Isso é muito importante, irmãos. Além de compreender que todo e qualquer chamado tem que ter a centralidade em Deus, ou seja, Deus tem que ser glorificado, a prioridade é a glória de Deus, nós precisamos entender que a presença de Deus é tudo o que a gente precisa, ou seja, Deus é suficiente. Suficiência em Deus é a compreensão de que Deus é o bastante para mim, a minha graça te basta, ou seja, a presença de Deus é tudo o que eu preciso. Eu não tenho
a minha confiança em outros recursos. Se eu não tivesse mais nada, a presença de Deus seria suficiente para me manter de pé. Então, no desenvolvimento do nosso chamado, nós precisamos ter muita clareza de que para que a gente tenha êxito, a gente precisa compreender esse fundamento, a suficiência em Deus. A presença de Deus é tudo que eu preciso. Esse é o segundo fundamento do chamado. O terceiro fundamento do chamado, terceira e última característica do fundamento do chamado, é a dependência de Deus. Perceba que há um escalonamento aí, há alguns níveis, né? Primeiro, Deus está no centro. Segundo, Deus é suficiente. E terceiro, a dependência de Deus. Ou seja, a provisão de Deus é o meu maior amparo. Essa terceira característica, ela está diretamente ligada às outras. Não há como a gente desenvolver a nossa confiança na provisão de Deus se a gente não colocar Deus no centro, se a gente não tiver compreensão da centralidade de Deus e se a gente não tiver uma clareza de que Deus é suficiente para nós. Então, a gente precisa ter essa clareza para que a gente possa exercer de fato essa característica, dependência de Deus, ou seja, a provisão de Deus é o meu maior amparo, né? Eu tenho plena confiança que se Deus me chamou, Ele vai me capacitar, Ele vai prover os recursos, Ele vai prover tudo que eu preciso para que o meu chamado seja plenamente cumprido, né? Aquilo que o propósito de Deus, ele é cumprido, não há como não ser concretizado, tá? E esse elemento, essa característica do fundamento do chamado é muito importante. Então nós temos 3 características desse primeiro pilar, que é o fundamento do chamado, tá? Repassando: centralidade em Deus, glorificar a Deus é sempre o objetivo final. Suficiência em Deus, a presença de Deus é tudo que eu preciso. E dependência de Deus, a provisão de Deus é o meu maior amparo. Daí nós passamos para os elementos, o segundo pilar que eu falei aqui, que é os elementos do chamado. Esse primeiro pilar diz respeito a aquele propósito maior, aquele sentido, aquele significado maior. Esse segundo pilar dos elementos do chamado vai ter conexão, vai ter ligação com a nossa postura, a nossa caminhada diária, o nosso comportamento diário em relação ao nosso chamado. Então, vamos para as características dos elementos do chamado. Primeira característica é discernimento, tá? Então, primeiro elemento, primeira característica dos elementos do chamado é exatamente o discernimento. Não há como manter uma postura coerente em relação ao seu chamado, um comportamento coerente, condizente com aquilo que você foi chamado para fazer, se você não conhecer a Deus e a sua vontade. A capacidade de discernir é fundamental para que você mantenha um padrão de comportamento que seja compatível com o chamado, que esteja à altura do chamado que você recebeu, tá? Então, discernimento é fundamental para que você possa trilhar um caminho e manter essa conduta diária, constante, essa perseverança tão necessária para o cumprimento do chamado. Então, discernimento, conhecer a Deus e a sua vontade. Essa é a primeira característica dos elementos do chamado. A segunda característica dos elementos do chamado é exatamente a manutenção devocional. Olha, a gente está falando aqui de comportamento, a gente está falando aqui de caminhada cristã, de vida cristã diária. Então não há vida cristã diária sem uma perspectiva de manutenção devocional, tá? O chamado, ele é alimentado pela nossa devoção, né? A gente sabe que a nossa vida está exposta a riscos, está exposta a dificuldades, a momentos bons, momentos ruins, e nesses altos e baixos a nossa devoção vai ser o parâmetro, a nossa devoção vai ser o combustível que vai manter a nossa motivação acesa. É por isso que eu coloquei aqui como
como um subitem, né, da manutenção devocional, é devoção como ponto de partida para todas as nossas motivações. Ou seja, as nossas motivações, elas devem partir da devoção. A devoção é que deve acender a chama da manutenção do chamado, de você ficar firme todos os dias, de você suportar as dificuldades, os dilemas, as aflições, a escassez, o medo, a insegurança, a incerteza, e todos esses elementos, essas características, esses sentimentos, esses percalços pelos quais o chamado passa, são superados pela devoção. Tá? A devoção é o que vai te fazer superar essas dificuldades. Claro que não ela sozinha, mas ela alimentada por todas as outras características, os fundamentos e os elementos do discernimento. Então, manutenção devocional compõe os elementos do chamado aí, porque a devoção é um ponto de partida para todas as nossas motivações. Lá em Hebreus a gente tem que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa devoção, ela deve ser o combustível que faz com que a gente se mantenha motivado em nosso chamado. Então, segunda característica do elemento do chamado é a manutenção devocional. A terceira e última característica do elemento do chamado é então o que eu chamo de cristianismo afetivo e efetivo. Essas duas palavras, apesar de terem a diferença ser uma letra, A e E, tem um significado diferente entre elas. Ou seja, afetivo é aquilo que afeta e efetivo é aquilo que é positivo, é aquilo que é concretizado, é aquilo que tem assim algo concreto a ser realizado, objetivo, né? Então nós temos que ter as duas coisas, e é importante mencionar nesse aspecto que o porquê de eu ter colocado essa característica do elemento do chamado, principalmente na questão comportamental, porque às vezes há um extremo, né? Às vezes nós somos afetivos demais e efetivos de menos. Às vezes nós somos efetivos demais e efetivos de menos. O que significa isso? Às vezes nós priorizamos a comunhão, a amizade, nós priorizamos ser simpáticos, priorizamos ali alimentar a amizade, a aproximação com as pessoas, valorizamos muito a comunhão, mas nos esquecemos de ser efetivos. Trilhamos o caminho dos extremos, né? Somos afetivos demais, priorizamos a comunhão, mas esquecemos de pregar o evangelho, de ser efetivo, de cumprir o objetivo. Então, você precisa ser afetivo, ter esse elemento de comunhão, de compaixão, de acolhimento, mas você precisa carregar dentro de si a clareza de que você está ali para fazer uma obra, de que você está ali para profetizar, para declarar, para proclamar o evangelho, para pregar as boas novas. Então, do outro lado também há aqueles irmãos que são efetivos demais, que são, digamos assim, ativistas, que são uma espécie de trator espiritual, né? Que saem fazendo uma série de obras, de ministérios e criando milhares de projetos, mas são efetivos ao ponto de tirar as ideias do papel e colocá-las em prática, mas não conseguem equilibrar essa velocidade, né, do trabalho, essa operosidade do trabalho, da conduta assim, de trabalhar, de ser zeloso das obras, né, com a compaixão, com a comunhão. Tá? Então são pessoas que são zelosas demais e atropelam os relacionamentos, né? Então você tem que ser relacional, tem que valorizar os relacionamentos sem perder de vista a concretização, o objetivo, a objetividade das tarefas, o propósito pelo qual você está inserido ali, envolvido naquele projeto, naquela obra, tá? Então, por isso que eu coloquei como desdobramento dessa característica aí, a simpatia e o zelo andam de mãos dadas. Você tem que ser simpático e zeloso ao mesmo tempo, ou seja, você tem que ser simpático com as pessoas,
como lá em Atos dos Apóstolos, né, que a igreja contava com a simpatia de todo o povo, mas ser zeloso também, ao ponto de não deixar faltar as coisas, de não ser negligente na obra, de não ser negligente na tarefa de anunciar o evangelho a toda criatura, de pregar o evangelho, de ter fidelidade às escrituras. Então você tem que ser afetivo no sentido de ter comunhão com os irmãos, de ter aquele amor, aquele amor fraternal pelos irmãos, aquela conduta de acolhimento, mas ao mesmo tempo ter muito compromisso com a palavra, compromisso com as tarefas que foram colocadas pelo Senhor para que você fizesse. Então, irmãos, de forma bem resumida aqui, eu trouxe para vocês alguns pontos importantes para você analisar quando você estiver orando a Deus e discernindo o chamado de Deus na tua vida, o cumprimento do propósito de Deus na tua vida. Você tem que considerar essas, eu aconselho você a considerar essas atribuições aqui, tá? Primeiro, o primeiro pilar, os fundamentos do chamado, que representam a centralidade em Deus, suficiência em Deus, dependência de Deus. Segundo pilar, elementos do chamado que se caracteriza pelo discernimento, pela manutenção devocional e pelo cristianismo afetivo e efetivo. E com isso nós concluímos essa palavra, né? O objetivo é que o vídeo fosse um vídeo curto e que você pudesse ter acesso a uma palavra bem efetiva e afetiva ao mesmo tempo, e que isso pudesse te ajudar a discernir, a compreender melhor o teu chamado, a desenvolver o teu chamado. Nós estamos vivendo um período de quarentena, um período de autorreflexão, um período em que nós precisamos compreender o que Deus quer de nós, a minha conduta, a minha postura, o meu comportamento e o propósito do meu chamado, fundamentos e elementos. Deus abençoe você. Se você foi abençoado por esse vídeo, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui na descrição. Deus te abençoe e até o próximo vídeo aqui do canal Tempo com Deus.